Voltei. Tudo funcionando direitinho. Beleza. Já falei disso aqui. Beleza, vamos passar para o próximo slide. O próximo slide ele começa falando que quanto maiores forem esses percentuais, maiores serão as chances de ocorrências pluviométricas. É a mesma coisa que eu falei. Quanto maior a umidade no ar, maior é a chance de ocorrências pluviométricas, maior é a chance de chover. Se tem muita umidade no ar, maior é a chance de ocorrer uma chuva naquele dia. As chuvas podem precipitar-se de três formas: chuva, granizo e neve. Então, as massas de ar, elas podem se precipitar, elas podem precipitar de três formas. Precipitarem-se de três formas: a partir de chuva, a partir de granizo e a partir de neve. Todos eles vêm de massas de ar, de nuvens, que é o seguinte: as massas de ar são formadas em uma massa de ar quente. Para você ter a formação de massas de ar, você precisa de vapor d'água, perfeito? E para que esse vapor d'água se desenvolva, você precisa de calor. Então você precisa de um dia quente para esse calor gerar vapor d'água, e esse vapor d'água se acumulando, até formar uma massa de ar, de tal forma que você consegue ver a olho nu essa massa de ar quente. E uma massa de ar quente é muito leve e tem muita capacidade de conduzir vapor d'água. Professor, como assim? Massa de ar quente é formada por vapor d'água que se junta, não é? Então tem muita facilidade de conduzir mais e mais e mais. Juntar mais, cada vez mais e mais e mais e mais vapor d'água. E forma aquelas nuvens grandonas. O que acontece? Quando a massa de ar quente, ela sobe, ela flutua, ela voa, ela sobe. Só que lembra que eu falei que quanto mais a gente sobe na atmosfera, mais frio vai ficando? Então, essas massas de ar vão subindo, porque elas são leves. Subindo. Chegam até um ponto que tem pouca concentração dos gases atmosféricos, que tem a função de segurar o calor, significa que é uma região, uma porção da atmosfera mais fria. E se é mais fria, vai resfriar essa massa de ar que antes era quente. Só que o que acontece? Massa de ar fria, além de ser mais pesada, tem menor capacidade de conduzir o vapor d'água. Ela tem menos capacidade de segurar. Ela não consegue segurar muito vapor d'água, porque ela ficou fria. E se ela não consegue segurar esse vapor d'água, essa umidade, o que acontece? Precipitação. Ela chove. E conforme essa massa de ar vai ficando mais e mais fria, ou seja, subindo, essa chuva ela pode cair congelada. Beleza? E aí é onde nós temos o granizo, onde nós temos a neve. Granizo é o último momento, que a água virou pedra de gelo. Tá? Então, para você entender a diferença de chuva, granizo e neve, é considerar em qual porção da atmosfera essa massa de ar está. Ela está na porção X, beleza, caiu chuva, não congelou. Não, ela chegou a uma região Y, pô, granizo, boa, neve, tranquilo. Neve, obviamente, granizo e neve são característicos de regiões mais frias, tá? Um momentinho que minha televisão ligou. Vou dar um pause, que eu não sei onde é que está meu controle. A aula na quarentena é isso. Voltei, gente, desculpa. É que quando dá 11 horas, minha televisão liga sozinha. Tenho que desativar isso. Mas vamos voltar para a aula. Então, granizo e neve, para se formarem, precisam de uma região de um clima mais frio. Tá? Mas, basicamente, é ter em mente que essa diferença de altitude na atmosfera vai ser fundamental para a formação ou de chuva, de granizo ou de neve. Tá? O próximo ponto é que as chuvas podem ser de três tipos. Então temos três tipos de chuva: as frontais, as orográficas e as convectivas. Vamos ver um pouquinho como cada uma delas se forma. As frontais ocorrem quando há choque entre massas de ar com características de temperatura e umidade diferentes. Vamos continuar. Massa de ar quente versus massa de ar frio. É o seguinte:
Sabe quando falam que uma frente fria está entrando no Brasil? O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: você tem o Brasil quente, vamos dizer quente, predominância de uma massa de ar quente sobre o Brasil, e aí vem uma massa de ar frio, vamos dizer que ela tenha vindo lá do Polo Sul. E essa massa de ar frio encontra com a massa de ar quente que está em cima do Brasil. Só que acontece, a massa de ar frio é mais densa. Então ela bate na massa de ar quente, que é mais leve. Lembra que a massa de ar quente ela sobe e a massa de ar frio, por ser mais densa, desce. Quando as duas se encontram, a massa de ar frio desce e a massa de ar quente sobe. Quando essa massa de ar quente sobe por conta do impacto dessas duas massas de ar, o que acontece? Essa massa de ar quente é jogada lá para cima, vai subindo, 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 porque ela é leve. Ela é jogada e ao mesmo tempo ela é leve, então ela continua. Foi. O que acontece? Ela encontra porções da atmosfera que são mais frias. Essa massa de ar quente, que antes era quente, agora vai ser resfriada, se tornando uma massa de ar frio. Com isso, o que ocorre? Chuva. E aí tem uma correçãozinha. Frente fria é o nome que a gente dá para esse ponto de encontro dessas duas massas. Vamos lembrar, massa de ar frio bateu na massa de ar quente, a massa de ar quente subiu, foi resfriada e choveu. Essa chuva que ocorre nesse ponto de encontro entre essas duas massas de ar é a frente fria. Beleza? Frente fria não é o nome que a gente dá para massa de ar frio. Está errado isso. Frente fria é o nome que nós damos para o ponto de encontro entre duas massas de ar. Então, nesse ponto de encontro, sempre vai ter chuva. Justamente porque a massa de ar quente subiu, foi resfriada e precipitou. E precipita exatamente nesse encontro das duas. Tá? E aí depois a massa de ar frio entra no continente, a gente tem um período mais frio, depois ela passa e segue seu caminho até outras porções do globo. Tá bem? E esse encontro de duas massas de ar formando chuva vai dar origem a esse tipo de precipitação que nós chamamos de uma precipitação de uma chuva frontal. Tranquilão? Fácil, né? A condensação de gotículas de água existente em ambas massas, já falamos sobre isso, que é esse encontro, se chocou, subiu, precipitou. Orográficas, então a gente já tem aqui do lado a escrita relevo, ou seja, uma chuva orográfica tem alguma relaçãozinha com relevo, vamos ver. Formação das chuvas influenciada pelo relevo terrestre, ou seja, como que se forma uma chuva orográfica? Vamos imaginar a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes. E aí, essa formação de relevo, os Andes, está aqui de boa. E aí vem uma massa de ar desse lado aqui, ó. Massa de ar não é Gasparzinho. Massa de ar, quando encontra um relevo, ela sobe o relevo. E aí, conforme ela vai subindo, ela também vai subindo na atmosfera. E no topo desse relevo, como a Cordilheira dos Andes, que tem um dos pontos mais altos do planeta, quando ela chega aqui em cima, ela vai encontrar uma concentração muito pequena de gases atmosféricos. Logo, ela vai ser resfriada, vai precipitar, e aí quando ela descer para o outro lado, ela já vai descer mais seca. Tá? Então, uma chuva orográfica é esse tipo de chuva que é formada a partir do relevo. A massa de ar encontra com relevo, sobe o relevo, chega a porções da atmosfera que são porções mais frias. Com isso, essa massa de ar é resfriada, gerando precipitação. Essa precipitação é uma precipitação de tipo orográfica. Show? O próximo tipo de chuva é a chuva convectiva. Convectiva já dá a ideia de quê? De alguma coisa subindo. São originadas da subida do ar quente. Acabei de dizer. Muito comuns em ambientes quentes, tropicais e equatoriais, como no Brasil. Tá?
muito comuns na Amazônia. Evapotranspiração. Professor, me explica isso tintim por tintim. Tranquilão, vem comigo. Uma chuva convectiva ocorre quando você tem subida de massa de ar quente. Como assim? Vamos voltar um pouquinho. Radiação solar, formação de calor e tudo que é água evaporando, virando vaporzinho, vapor d'água, virando vaporzinho. Virou vapor, subiu, subiu, subiu. Esses vapores d'água vão se encontrando, se encontrando, se encontrando, inclusive com fuligem, poluição, já falamos sobre isso também. E conforme eles vão se encontrando, 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 eles formam grandes nuvens. Essas nuvens são o que nós chamamos de massas de ar quente, beleza? E aí, conforme essas massas de ar quente vão ganhando cada vez mais e mais umidade, ou seja, vapor d'água, mais e mais vapor d'água que vai entrando nessas nuvens, e como são massas de ar quente, elas também são leves, então elas vão subindo, 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 até chegarem a porções da atmosfera que são mais frias, resfriando essas massas de ar. E como massa de ar frio não consegue reter umidade, não consegue reter vapor d'água, o que ocorre? Chuva. Então, uma chuva convectiva, né, como o próprio nome já diz, ela é formada a partir da convecção de massas de ar quente, a partir da subida de massas de ar quente. Beleza? E elas são muito comuns em ambientes quentes, como tropicais e equatoriais. Por quê? Porque em ambientes quentes, como equatoriais e tropicais, nós temos maior radiação solar. Se temos maior irradiação solar, temos maior formação de calor. Se temos maior formação de calor, temos maior formação de evaporação, formação de massas de ar e tudo aquilo que a gente já conversou. Beleza? Muito comuns na Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia tem a maior floresta equatorial do mundo. A maior floresta do mundo está na Amazônia. É a Amazônia. Show? E como eu já falei, espécies vegetais também colocam sua umidade para fora. Esse colocar a umidade para fora das plantinhas, a gente chama de evapotranspiração. Quando a planta ela coloca aquela umidade, né, que está dentro dela para fora, ou seja, formando vaporzinho, vapor d'água, é quando nós temos a formação da evapotranspiração. E se aqui no Brasil, né, assim como outros países da América Latina que estão no entorno, fazem fronteira com o Brasil, possuem uma Amazônia no seu território, é óbvio, né, que nesse ponto nós vamos ter uma gigantesca evapotranspiração e, obviamente, uma grande formação de chuvas convectivas. Por quê? Porque toda essa umidade vinda dessas espécies vegetais, mas não só, como também do Rio Amazonas e todos os outros afluentes que se comunicam com o Rio Amazonas, subindo, formando massas de ar extremamente robustas. Tanto que na Amazônia você tem hora programada para quando vai chover. É tanta umidade que as pessoas conseguiram programar, tá tanta hora, pô, vamos nos encontrar depois da chuva. O pessoal lá em Manaus se encontra dessa forma. Não, vamos se encontrar depois da chuva, depois da chuva das 5. Ah não, tranquilão. Dura o quê? Meia hora? 1 hora, depois o pessoal se encontra. Então, por quê? Porque tem essa quantidade tão robusta, tão grande de espécies vegetais e corpos hídricos. Joga essa umidade toda para cima, formam-se chuvas convectivas. Tá bem, gente? O pluviômetro é um instrumento fundamental para a gente medir, né, o quanto de chuva que tem em uma região, quanto que choveu, beleza? Ele é um instrumento utilizado para registrar o volume da água em um determinado espaço. Trabalhei muito com pluviômetro na minha graduação, inclusive, tá? Ele é muito importante para a gente entender o quanto que chove num ponto, né? Entender se uma região vai ter movimento de massa, deslizamento, porque a água influencia muito nesse movimento de massa, né? Aquele fluxo superficial, enfim, seja uma outra aula. Mas o pluviômetro, ele é esse instrumento que nos diz o quanto de chuva que aconteceu em um determinado lugar. Vai ser o pluviômetro que vai nos dar esse valor, que é esse instrumentinho bonito aqui, ó. Esse é um pluviômetro semiautomático, pelo que eu estou vendo, mas tem pluviômetros manuais,
Tem pluviômetros automáticos, que ele automaticamente, como o próprio nome já diz, né, manda os dados para o computador, né, para o programa, enfim. Tá? Então, pluviômetro é esse instrumento. Esse aqui é só um tipo de pluviômetro, existem mais 2 tipos, né? Mas é um retrato dele para a gente entender como que esse instrumento nos dá as informações sobre chuva. Inclusive dá para fazer em casa. Um dia eu ensino a vocês como fazer com garrafa de Coca-Cola. É mole. Aí coloca no telhado da casa de vocês e vocês conseguem entender mais ou menos quanto que choveu naquele dia, naquele mês. É legal. Eu tinha alguns. Vamos lá. Cada centímetro preenchido por água representa 1 litro de chuva por metro quadrado. Então, cada centímetro que é apontado na régua do pluviômetro, na verdade, significa 1 litro de água por metro quadrado, tá bom? Vamos ver essas figuras aqui. Esses são os tipos de chuva que nós temos. Uma chuva convectiva, uma chuva orográfica e uma chuva frontal. Frontal, entrou, deu de cara, beleza? Chuva frontal. Aqui é o exemplo, é um esqueminha, né, mostrando como que essa chuva frontal é formada. Ó, massa de ar quente subindo, ar frio descendo e depois vai ter formação de chuva. Chuva orográfica, ó, a massa de ar encontrou um relevo, subiu o relevo, foi resfriado e vai começar um processo de precipitação aqui em cima. Não só aqui em cima, como todo esse percurso, tá? E aqui uma chuva convectiva, que é essa chuva formada a partir da evapotranspiração, a partir da evaporação, está bem escrito aqui, ó, evapotranspiração. Percebam que é uma região com bastantes vegetações, tá? Então são essas vegetações jogando toda essa umidade para fora e formando o que, ó? A setinha está indo para onde? Formando massas de ar, que são várias nuvenzinhas. E essas massas de ar depois são resfriadas e aí a gente vai ter a precipitação depois, tá bom? Formação de chuva. Continuando, temos aqui o granizo. Quanto tempo? Tem um tempinho ainda. Água condensada em forma de pedras irregulares de gelo. Basicamente, granizo é uma forma de precipitação, só que é uma precipitação, uma chuva em forma de gelo. Se forma a partir de correntes ascendentes de vapor d'água, irão compor as massas de ar, de modo que chegarão a porções da atmosfera com temperaturas abaixo de zero. Foi o que eu falei. Vai subindo, subindo, subindo na atmosfera, chega até uma porção, né, que tem temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Essa água, esse vapor d'água que estava ali dentro, vai se transformar em gelo. Então, quando ele cair, ele vai cair como bolas de gelo. Voltando um pouco, tem a massa de ar, ela vai subindo, subindo, subindo na atmosfera, até que ela chega em porções que tem temperaturas abaixo de zero. O que acontece? Essa água, que estava vapor d'água, vai se transformar em pedras de gelo, que são basicamente o granizo, e aquela pedra de gelo vai ser precipitada e vai criar impactos aqui na nossa vida, tá? Tipo de precipitação comum em latitudes médias e no interior do continente. Por que em latitudes médias? Latitudes médias possuem menor recepção de raios solares, logo menor formação de calor, logo são regiões mais frias, beleza? Do que estamos acostumados aqui no Brasil. E por que no interior do continente? Porque no interior do continente não há tanta influência da água do mar. E a água, de maneira geral, é o maior regulador térmico do mundo. E se não tem água para regular a temperatura, logo vai ser uma região que vai estar mais propícia para essa formação de granizos, beleza? Além da maior evaporação que também vem dessas regiões que tem maior proximidade com água, tá bom? No Brasil é comum principalmente no sudeste e sul do país. São as regiões que têm a maior presença do granizo. Os impactos de tal tipo de precipitação são inúmeros. Destruição de plantações, pedras de gelo batendo na plantação, destruição de bens materiais, pedras de gelo batendo na lataria dos carros, em telhados, em aeronaves. Imagina um dia que está chovendo pra caramba granizo e tu deixou teu carro lá de fora da garagem. O que vai acontecer com a lataria do teu carro?
com o vidro do teu carro, muitas vezes, que é estilhaçado pelo granizo. A gente está acostumado a ver granizo desse tamanho aqui, né? Mas lá no sul, às vezes, são pedras do tamanho de uma pedra de golfe. É um negócio muito violento. Minha voz sumindo. Próximo, neve. A neve já é mais comum em regiões de latitudes médias e de latitudes altas. Então, granizo você encontra em latitudes médias e no interior do continente, e já a neve é encontrada em regiões de latitudes médias e altas. Requer baixas temperaturas para o seu desenvolvimento. Eu acho que no início da aula eu falei que o granizo ele se desenvolvia em regiões mais frias. Eu confundi, tá? A neve é que é formada em regiões de baixas temperaturas. A neve vai ser característica de regiões mais frias do que todas as outras, tá bom? Então requer baixas temperaturas para o seu desenvolvimento e é formada de cristais de gelo, que é basicamente a forma cristalina da água congelada. Então é isso, você tem a massa de ar que vai conseguindo novas altitudes na atmosfera e, além de tudo, o clima da região na qual ela está se formando já é muito frio. Então essa massa de ar ela já vai ser resfriada com muito mais facilidade. Às vezes não precisa nem subir tanto, porque o clima geral já é mais frio. Então essa água, esse vapor d'água vai se tornar cristal de gelo, que é essa forma da água congelada, tá? É a forma cristalina da água congelada. E aí cai esse cristal na superfície e vai sendo acumulado, formando neve. Beleza? No Brasil, basicamente, neve só ocorre na região sul, por conta da combinação de alguns fatores climáticos, como, por exemplo, a latitude. O sul ele está na região do Brasil que possui a maior latitude. Tanto que, inclusive, o clima dele é um clima subtropical. Ou seja, ainda é tropical, mas é um tropical que já está querendo mudar para um outro clima mais frio, sacou? Então, o clima do sul ele ainda é tropical, característico de regiões mais quentes, mas ele está ali, ó, na linha, na risca, querendo mudar para um clima mais frio. Um clima que está nessa transição é o que a gente chama de um clima sub o quê? Subtropical. Ele é tropical, mas nem tanto, tá? No Brasil, praticamente, eu já falei sobre isso. Aqui, começam os fatores climáticos, latitude. A maior parte do sul encontra-se na zona temperada, como eu falei para vocês. É a região de maior latitude do Brasil. E também é uma combinação com altitude, porque parte do território é composto por planaltos e serras. Então, nessa região, a gente tem uma latitude maior, a gente tem uma altitude muito significativa, porque no sul a gente tem uma presença muito grande de planaltos e de serras, e a gente sabe, quanto mais alto, menor presença de gases atmosféricos, logo menor retenção de calor, logo temperaturas mais baixas. Beleza? E também tem uma outra questãozinha que é fundamental, que é a MPA, massa polar atlântica, que é uma massa de ar extremamente importante para o Brasil e que atua no inverno aqui. É uma massa de ar que é formada lá no Polo Sul e que no inverno ela invade o nosso território e ela pega logo de cara a região sul. Então você tem uma combinação de latitude muito alta, latitude alta. Você tem a combinação com altitude, porque lá nós temos uma presença de planaltos e de serras bastante expressiva. E também, para somar com todos esses dois, nós temos quem? Nós temos a MPA, massa polar atlântica. Esses três fatores climáticos unidos têm como produto a formação de neve como precipitação. Show? Vamos continuar aqui. Uma fotinha aqui para representar para vocês o que é o granizo, tá? E o que é a neve. O chão todo coberto de neve, as árvores, o banquinho. Show, gente? Vou dar uma pausa aqui, que já estamos em 20 e poucos minutos, e eu volto na próxima parte. Então, até daqui a pouquinho.